Bom, pessoal, então nesta unidade 1, recuperando conceitos, né, vamos aí verificar as propriedades aí dos conjuntos, né, conjuntos numéricos. Então, observando principalmente os conceitos básicos de conjuntos, os conjuntos numéricos, o plano cartesiano e a distância entre dois pontos, né? Então, esses conteúdos vão ser vistos nessa primeira semana de aula, né? É importante deixar claro que o principal objetivo dessas aulas é fazer com que você, aluno, futuro administrador, compreenda com clareza os conceitos introdutórios apresentados na apostila da disciplina, tanto do ponto de vista numérico, quanto geométrico, algébrico e até linguístico, para que você possa desmistificar com clareza esses conceitos, né? Desenvolvendo também a capacidade de modelagem de problemas matemáticos e provas envolvendo conjuntos numéricos e distância entre dois pontos, tá bom? Então, vamos iniciar os estudos. Então, em se tratando de conjuntos, as noções básicas, alguns conceitos importantes, né? A gente pode começar informando que essa noção de conjunto é a própria estrutura para o pensamento da matemática abstrata. Né? Assim, sem dúvida, para atacar uma lista de noções e de definições de várias axiomas, várias relações matemáticas, será tomada uma abordagem formal e às vezes até informal sobre o assunto para que vocês entendam com maior clareza, tá bom? Então, um conjunto, para iniciarmos aqui a discussão, ele é uma representação de objetos, ou como queiram, também entidades bem definidas. Em outras palavras, é um conjunto de objetos que obedecem a certas características, a certas propriedades, ou seja, tem propriedades específicas. Então, quando eu agrego diversos elementos com mesmas características ou que pertencem a mesma situação de propriedades semelhantes, eu chamo esses elementos de pertencentes a um determinado conjunto, né? A essa representação desses objetos, tá bom? Então, ao invés de dispor todos os elementos de um conjunto aleatoriamente, eu posso representá-los numa linguagem matemática, né, que a gente vai ver a partir de agora, ao invés de ter todos esses elementos dispostos. Então, um conjunto que tem infinitos elementos, se eu fosse dispor cada elemento, eu nunca iria parar de dispor esses elementos. O que eu posso representar isso de forma matemática, uma simbologia adequada, sem precisar ter esse trabalho e essa desnecessariedade de estar colocando isso em questão. Então, basta apenas que eu represente esse conjunto em algum formato que a gente vai ver agora, tá bom? Então, esse conjunto é formado de objetos ou entidades bem definidos, como acabamos de falar. Esses objetos são chamados de elementos ou membros, né? Então, esses elementos que compõem o conjunto com a mesma característica, temos chamado de elementos. Esses objetos são elementos. Então, conjuntos e elementos serão indicados por letras maiúsculas e minúsculas do nosso alfabeto, preferencialmente, né? Então, X, ali minúsculo, é um elemento, né? Como podemos ver aqui, X é um elemento, a nomenclatura de elemento, e A, observe que está aqui em maiúsculo, é um conjunto. Então, tudo que for conjunto, agora nós vamos representar por letras maiúsculas do alfabeto, e tudo que for um elemento deste conjunto, nós vamos representar por letras minúsculas. No caso aqui, representado por X. Então, quando temos a relação entre um elemento e um conjunto, podemos estipular que se esse elemento ele possui as características do conjunto em questão, no caso, conjunto A, eu posso dizer que esse elemento ele pertence a A, ou seja, esse elemento X pertence ao conjunto A. Numa linguagem matemática, representamos dessa forma, onde esse símbolozinho aqui, ó, que é o epsilon, né, a letra grega, é a simbologia de pertence. Aqui temos que o elemento X pertence ao conjunto A. Ok? Então, essa representatividade de pertence, ou caso contrário, não pertence, é utilizada
como relação de um elemento para um conjunto. Então, sempre que eu quiser relacionar um elemento com determinado conjunto, a relação que eu vou utilizar é a de pertence ou não pertence. Se esse elemento pertence ao conjunto, temos essa notação. Se o elemento não pertence a esse conjunto em questão, representamos dessa forma, tá bom? Coisa simples e que a gente pode já evoluir nesse processo, tá bom? Então, dados dois conjuntos, né, com propriedades específicas de cada um, dizemos que A e B são iguais, podemos representar A igual a B, se eles consistem dos mesmos elementos. Ou seja, todos os elementos que pertencem a A são os mesmos que pertencem a B. Caso contrário, escrevemos A diferente de B. Então, eles só são iguais se obedecerem essa prerrogativa, tá ok? Qualquer outra adequação para isso aí não se configura como A igual a B. Caso contrário, A diferente de B. Outra noção que temos que ter em mente é que um conjunto específico com um número finito de elementos, ele pode ser escrito dessa forma. Então, podemos pegar esse elemento e separá-los, né? Então, aqui tem o conjunto A, com um número finito de elementos, ou seja, esse conjunto A, ele é composto aqui por 3 elementos, elementos separados por vírgula, né? Conjunto de 3 elementos aí. Ou também eu posso ter um conjunto com um número infinito de elementos, como por exemplo o conjunto dos números inteiros, onde eu posso representar esse conjunto por alguns dos seus elementos, e já que é um conjunto infinito de valores numéricos, né? Eu não tenho uma afinidade, um valor finito de valores, eu posso representar por reticências tanto à direita destes valores representativos, quanto reticências à esquerda desses valores representativos, informando, né, que esses valores continuam à esquerda do menos 3, por exemplo, e continuam também à esquerda do 3 indefinidamente, sem parar, tá bom? Não há um número finito nem à direita do 3, nem à esquerda do menos 3. Então, temos um conjunto infinito de valores. Então, é o que eu falei no início, a gente pode representar isso de forma na simbologia matemática adequada, para que não tivéssemos, por exemplo, um trabalho maior de escrever diversos números, diversos elementos, uma quantidade enorme, ou da forma incorreta, onde não poderíamos escrever uma quantidade infinita de elementos, já que nunca iríamos parar de estar escrevendo esses elementos aqui, tá bom? Então, essa é a forma correta de representar um conjunto infinito de valores, tá bom? Então, a ordem dos elementos também não altera o conjunto. Por exemplo, se A é o conjunto dado pelos elementos A, B e C, não interessa também. Se ele for dado por B, C e A, ele vai continuar sendo o conjunto A, tá bom? Então, não importa a ordem com que esses elementos eles aparecem, ele não vai deixar de ser o conjunto A, tá bom? Outro fato importante, que a repetição de um elemento no conjunto ele não tem efeito de aumento na quantidade de elementos. Por exemplo, aqui eu posso ter A, B, C e B, ele é igual ao conjunto ABC. Não é porque eu coloquei o B novamente que esse conjunto se tornou com uma quantidade maior de elementos, tá bom? Continua sendo ABC porque o B está aqui em repetição. O B foi repetido, tá ok? Elementos iguais. A repetição não tem efeito. Um conjunto com um único elemento é chamado de conjunto unitário. Outra noção bastante importante, tá bom? Por exemplo, se o conjunto A maiúscula é dado por A, o elemento formado minúsculo, né? Temos aqui apenas um elemento, então dizemos que o conjunto A é um conjunto unitário, tá bom? Então, dado um conjunto A, um conjunto específico aí, tá bom? E uma propriedade P de x, dada uma propriedade P de x, existe um único conjunto B, cujos elementos são precisamente aqueles elementos x de A, tal que P de x é satisfeita. Ou, na linguagem matemática, eu posso ter um conjunto B, dado por todos os elementos x que pertencem a A, tal que P de x seja satisfeita. Ou seja,
tal que aconteça essa condição aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A denominado conjunto das letras do alfabeto, né? A, B, C, X, Y, Z, até o X, Y, Z, né? E eu tenho como definir, então, um conjunto B a partir deste conjunto A, tal que satisfaça determinada propriedade. Eu cito como exemplo aqui um conjunto B composto pelos elementos X, tal que X é uma vogal. Observe que, para que eu coloque esses elementos, claro que eu sei que eu tenho como vogais A, E, I, O e U, são os elementos desse conjunto B, só que antes disso, antes mesmo de saber disso, eu tenho que saber que esses elementos, essas vogais, são juntos de um conjunto bem maior, que é o conjunto de todas as letras do alfabeto, não é verdade? Composto por vogais e consoantes. Então, no sentido mais amplo aqui, esse A é como se fosse aqui, no exemplo, fazendo essa ligação aqui, é como se fosse o meu alfabeto, o conjunto do alfabeto, e eu quisesse tirar um subconjunto, no caso aqui B, desse alfabeto com determinada característica, com determinada propriedade. Então eu escrevo, olha, eu quero um conjunto B, composto por todos os elementos X, com uma condição. Qual é a condição? Tal que X seja uma vogal. Então, aqui não vai poder aparecer nada de diferente aqui que não seja vogal. Então, esse conjunto é um conjunto finito com 5 elementos, A, E, I, O e U. Tá bom? De outra forma também, eu posso representar os elementos de um conjunto através da forma geométrica, o que chamamos de diagrama de Venn, tá bom? É uma linha fechada, tá bom? Onde observe que podemos representar os elementos de um conjunto através de pontos interiores a uma linha fechada e não entrelaçada no plano, para que ela não se entrelace. E quando essa linha fechada é um círculo, chamamos essa representação de diagrama de Venn. Tá bom? Foi um matemático inglês que desenvolveu essa simbologia matemática, essa simbologia geométrica. Então, por exemplo, aqui temos aquele conjunto B, né, que é o subconjunto do alfabeto, com a prerrogativa de que os elementos fossem vogais. Então, eu só posso ter aqui dentro A, E, I, O e U. Observe que os elementos estão representados por pontos, né, contidos em uma linha fechada aí, em forma de círculo. Tá bom? Uma forma circular, uma circunferência, onde interior a essas circunferências eu tenho aqui o círculo representativo dessas vogais. Tá bom? Então, outra situação bastante importante que temos que ter em mente são as relações entre conjuntos, né? Então, sejam A e B conjuntos, como definimos anteriormente, que seriam conjuntos, né? Dizemos que A é um subconjunto de B se todo elemento de A é um elemento de B. Isto é, X pertence a A implica, olha a simbologia aqui, significa, implica essa setinha, né? Implica X pertencente a B. Se é dessa forma, eu posso dizer que A é um subconjunto de B e, matematicamente, de uma forma simbólica, eu posso dizer que A está contido ou igual a B. Então, se A é um subconjunto de B, se A é uma parcela de um conjunto maior denominado B, eu posso dizer que X pertence a A implica X pertencer também a B, obviamente. E numa linguagem matemática, numa linguagem simbólica, dizemos que A, o conjunto menor, está contido ou é igual ao conjunto B. Esse igual aqui é no caso do A ser igual ao conjunto B, como definimos anteriormente, né? Claro, se A está contido em B e A é diferente do B, observe que eu elimino a simbologia do igual e fico apenas com A contido em B. Claro que o número de elementos desse conjunto A, claro, são todos os elementos que também estão em B, né? Mas se A tem uma menor quantidade de elementos do que o conjunto B, o A não vai ser igual ao B, mas ele não vai deixar de estar contido em B. É o mais comum de se acontecer e de se utilizar esta simbologia, né? Então, o símbolo
esse símbolo matemático significa está contido propriamente, né? Quando eu tenho A contido em B ou igual a B e A diferente de B. Então, na interseção, o símbolo de igual sai da simbologia e ficamos apenas com A está contido em B. Em termos de diagrama de Venn, vocês podem observar aqui o fato de A estar contido em B. Observem que A é um subconjunto desse conjunto maior, que é o conjunto B, né? Observe que de maneira alguma eu posso ter A igual a B, observem, tá bom? Porque o A não é do mesmo tamanho, não contempla os mesmos elementos do conjunto B. Observe que tem elementos aqui que não estão contidos aqui no conjunto, elementos que não pertencem aqui ao conjunto, não estão contidos no conjunto A, tá bom? Então, observem que aqui, que eu posso, nesse sentido aqui, é que eu posso eliminar aquele simbologia de igual, aqui embaixo do contido, e dizer apenas que o conjunto A está contido no conjunto B, já que A é diferente de B e está no interior deste conjunto. Ou simplesmente dizer que B contém o conjunto A. Observe que são duas simbologias diferentes para representar relações entre conjuntos. Ok? Então, uma relação é do menor conjunto para o maior conjunto, enquanto a outra é do maior conjunto para o menor conjunto. Então, quando eu digo que A está contido em B, é porque eu tenho uma parcela ali, um conjunto A menor que o conjunto B, que é o maior, que está contido nesse conjunto B. Ou, de forma análoga, B contém esse conjunto A. São representações diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. É só questão de você usar a noção do menor para o maior conjunto e aqui do maior para o menor. Ok? Então, A está contido em B, do menor para o maior, ou B contém A. B do maior para o menor conjunto representam a mesma coisa. Tá bom? Cabe a você escolher o que é que quer fazer aí, tá bom? Partindo para os próximos conceitos aí, temos também chamado o conjunto universo, né? O termo conjunto universo, ou muitas vezes chamado de universal, é usado para um conjunto U, né? Que contém todos os conjuntos em um dado contexto. Por exemplo, na geometria plana, o universo, o conjunto universo é o conjunto de todos os pontos que pertencem ao plano. Tá bom? No alfabeto, eu posso dizer que o conjunto U é o conjunto universo é o conjunto de todas as letras do alfabeto. Né? E, por exemplo, um conjunto A, que é o conjunto das vogais, um conjunto B, que é o conjunto das consoantes, são subconjuntos, né, desse conjunto maior, que é o conjunto universo, que englobam todos os elementos, todos os conjuntos, né, em um dado contexto específico, com dadas características específicas. Né? Então, por exemplo, se U igual a A, I, O, U, eu estou agora especificando que meu conjunto universo é composto apenas com os elementos que são considerados vogais no alfabeto. Então, se eu te dou um conjunto universo, dizendo que ele contempla todos os conjuntos com essa característica, e o conjunto A, sendo composto por todos os elementos X que pertencem ao conjunto universo, com que condição? Tal que esse elemento seja uma consoante, o que é que vocês vão ter como resultado? Vocês não vão ter elementos possíveis. Observe que se o universo é composto por vogais e eu te peço um conjunto A de elementos que pertencem a esse universo, tal que esses elementos sejam consoantes, observe que não há consoantes dentro do conjunto das vogais, que é o universo. Então, dessa forma, eu digo que A não possui elemento algum. Neste caso, eu posso conhecer esse A pode ser conhecido como conjunto vazio. Eu não tenho elementos possíveis com essas características, com essa prerrogativa. Então, eu vou dizer que A é igual a vazio. Eu posso denotar também como um zero com corte, né? Um zero cortado. Posso dizer que A igual a vazio, ou A igual a esse zero cortado. Posso informar aí matematicamente, uma simbologia matemática, que há um conjunto vazio. Não possui elementos que obedeçam a essas prerrogativas.
tá bom? Então, outro conjunto importante que a gente vai ter aí nas discussões posteriores é o conjunto de interseção entre dois conjuntos. Então, por exemplo, se eu tenho dois ou mais conjuntos, né? Então, para simplificar, eu fiz uma abordagem com dois conjuntos, mas que pode ser estendida aí para três ou mais conjuntos. Então, se A e B são subconjuntos de um universo, a interseção de A e B, denotada por A interseção B, olha a simbologia aqui da interseção, muito cuidado, não confundam com a simbologia de união que vamos ver já já. Então, esse conjunto A interseção AB é o conjunto de todos os elementos x que pertencem ao universo, com que condição? Que tanto x pertence a A quanto x pertence a B. Ou seja, x pertence a A e x pertence a B. Cuidado com essa simbologia aqui, ó. Cuidado com essa conjunção aditiva aqui. Observem, e. Então, A interseção a B são todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B ao mesmo tempo. Tá bom? Então, através dos diagramas de Venn, essa noção é colocada de forma mais simples. Observem que no diagrama de Venn, o conjunto universo vai ser sempre representado aqui, por exemplo, como uma figura geométrica retangular. Tá bom? Sempre eu vou ter aqui uma forma retangular para representar. Então, esse retângulo aqui quer me representar aí o conjunto universo U. Então, dentro desse conjunto U, eu tenho subconjuntos. Tenho o subconjunto A, tenho o subconjunto B e tenho uma relação aí de interseção entre esses dois subconjuntos que estão contidos no universo. Tá bom? A representação de A interseção a B. Então, a interseção AB, geometricamente ou graficamente, vai ser representada nos diagramas de Venn por essa parte rachurada aqui, essa parte que está aqui em cinza, né? Logo na interseção entre os dois subconjuntos. Então, quando quisermos a quantidade de elementos ou determinar os elementos que estão na interseção entre dois conjuntos, temos que observar justamente essa região que contempla tanto A quanto B. Tá bom? Observe que nesse segundo quadro temos dois conjuntos aqui que não têm elementos em comum. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que a interseção entre eles é igual ao conjunto vazio. Lembra do slide anterior, em que significa que esse novo conjunto, né, a interseção AB é um novo conjunto e que não contém elementos possíveis. Né? Então, eu digo que a interseção AB é igual a vazio. Nesse terceiro caso, observe que A é próprio subconjunto de B. A está contido em B. Então, quando A está contido em B, a interseção entre esses dois conjuntos é somente o conjunto A, né? Se reduz ao conjunto A, já que esse conjunto A está contido em B e todo esse conjunto A ele é comum, né, ao conjunto B. Então, a interseção AB, nesse caso, vai ser o conjunto A. Então, estou mostrando para vocês aqui todas as possibilidades de interseção entre conjuntos, tá bom? Então, os conjuntos A e B são chamados de disjuntos quando essa interseção é igual ao conjunto vazio. Então, aqui no meio, nessa da representação aqui no meio, eu tenho A e B como sendo conjuntos chamados de disjuntos, já que a interseção entre eles é igual ao conjunto vazio. Outro conjunto não menos importante é também o chamado conjunto união. Então, sejam A e B subconjuntos de um universo de conjuntos possíveis com determinadas características. A união entre os conjuntos A e B é denotada por essa simbologia, A união AB, e é dado dessa forma. Então, simbolicamente, eu posso ter, são todos os elementos X que pertencem ao universo, tá bom? Mas, se não fosse dar essa prerrogativa aqui, então, todos os elementos X que pertencem ao conjunto universo. Então, poderia ser qualquer valor dentro desse retângulo aqui, qualquer ponto, qualquer elemento que estaria dentro desse retângulo. Mas ele deu uma condição, para ser A união AB, além de pertencer ao conjunto universo, tem que fazer o quê? Tem que pertencer a A ou pertencer a B.
Ou seja, ou o elemento ele pertence a A, ou ele pertence a B. É importante deixar bem claro aqui que quando eu digo que x pertence a A, eu não estou dizendo que ele pertence apenas a A. Tem que ter bastante cuidado. Quando eu digo que um elemento pertence ao conjunto, ou ele pertence apenas ao conjunto, ou ele pertence ao conjunto e também a mais outro. Ele é comum a comum a outro conjunto qualquer, tá bom? Quando eu digo que x pertence a B, eu não estou dizendo que ele pertence apenas a B. Eu estou informando que ele pertence a B, mas ele também pode, não há nada que impeça que ele pertença a outro conjunto. É o que chamamos aqui da interseção que vimos no slide anterior. Né? Então, graficamente, a união entre dois conjuntos, dentro de um universo de elementos possíveis, e de conjuntos possíveis, vai ser essa parte que está pintada aqui em cinza, dentro do conjunto universo. É tudo que está em A, tudo que está em B aqui, né? Tudo que está só em A, tudo que está só em B, e o que está aqui na interseção, A e B. Então tem que ter bastante cuidado quando for fazer o somatório da quantidade de elementos que estão contidos nesses dois conjuntos, na união entre esses dois conjuntos. Então, se eu quiser a quantidade de elementos do conjunto A união a B, eu tenho que fazer quem? Tenho que contar a quantidade de elementos do conjunto A, tá bom? Contar a quantidade do conjunto B, a quantidade de elementos do conjunto B, e diminuir da quantidade de elementos que estão na interseção entre os dois conjuntos. Por quê? Porque senão eu vou contar essa quantidade duas vezes. Vocês concordam? Se eu pego aqui A e somo com B, observem que eu estou sobrepondo aqui essa mesma quantidade aqui duas vezes, né? Estou sobrepondo. Então, eu tenho que contar A, tá bom? Contar o B e diminuir a interseção, já que ela já foi contada em A, tá bom? Outra forma de representar aqui, se os conjuntos eles forem disjuntos, ou seja, quando não tem interseção entre eles, observem que o termo da interseção entre A e B será cortado e a união será apenas por A mais B. Nesse caso, eu posso representar a união como sendo apenas A mais B, porque não tem interseção entre eles. E nesse outro caso, no terceiro caso, a união AB, eu tenho A mais B menos A interseção AB, que é a forma genérica. Observe que a interseção AB vai ser o próprio conjunto A. Vocês lembram do slide anterior? Se o A é sobre o conjunto de B, a interseção AB é o próprio conjunto A. E fazendo as contas, né? A mais B menos A, posso cortar a quantidade de elementos de A aqui é positivo e negativo e fico apenas com o conjunto B. Então, a união AB nada mais é do que o próprio conjunto B, já que A estava contido nesse conjunto, tá bom? Então, outro conceito importante é o conceito de conjunto diferença. Então, se forem dados dois conjuntos, por exemplo, A e B, subconjuntos de um universo, a diferença de A e B, denotada por A menos B, é o conjunto A menos B, tá bom? Representado matematicamente na simbologia matemática, representado na simbologia matemática dessa forma, A menos B, igual a todos os elementos x que pertencem a um universo de valores possíveis, tal com a condição, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então tem que ter essas mesmas condições ao mesmo tempo. Observem, né? A menos B vai ser todos os elementos que estão em A, mas não contemplam B. Todos os elementos que pertencem apenas a A, tá bom? Por que isso aqui? Observem que se eu contasse com essa outra parte aqui da interseção, observe que por mais que ele pertença a A, mas também pertence a B. E eu estou querendo retirar o B. Então, nessa interseção aí, como o meu interesse é ter apenas os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, então eu vou contar apenas com essa parte em cinza, ou seja, de outra forma mais simples, o conjunto A menos B é composto por todos os elementos que pertencem
apenas ao conjunto A. Observem aqui, essa palavra apenas, tá bom? Então, A menos B são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, tá bom? Quando esses conjuntos A e B, eles são dados de forma disjunta, né, eles são elementos, são conjuntos disjuntos, não tem interseção entre eles, eu posso dizer que A menos B é igual a A. Observe que eu tenho A e tiro um conjunto B que não tem interação com A, então A menos B é o próprio conjunto A, né? Sem diminuição na quantidade desses elementos. E quando eu tenho aqui um conjunto A, tá bom? Esse menor aqui, dentro aqui está contido em um conjunto maior, em um conjunto B. Se eu tenho A e tiro o conjunto B, observe que eu não vou ficar com mais nenhum elemento. Observe que todos os elementos de A vão ser subtraídos e não vai restar mais nenhum elemento, ou seja, esse conjunto A menos B se trata de um conjunto vazio. Nesse contexto também, né, se tivermos A contido ou igual a B, então B menos A é chamado de complementar de A em B. Se A está contido ou igual a B, então o conjunto B menos A é chamado de complementar de A em B. Obviamente que se eu tenho aqui dois conjuntos, então, como no exemplo anterior, então se A está contido ou igual a B, então o conjunto B menos A é chamado de complementar de A em B. Tá ok? Então, esse conjunto B menos A é o que complementa o conjunto B. Por exemplo, se eu tenho um conjunto maior, eu estou dizendo que esse A está dentro do conjunto B, está inserido, está contido dentro desse conjunto B, eu vou dizer que B menos A, se eu tenho B, tiro A, o que sobra, o que tem restante aqui, ó, por exemplo, eu vou dizer que é o complementar de A em B, né? É o complemento que falta para completarmos o conjunto B. Então, o conjunto B vai ser dado pelo conjunto A mais o conjunto B menos A. O conjunto A mais o conjunto B menos A. Que no somatório eu vou ter novamente o conjunto B. Então, nesse sentido, o complementar de A no conjunto universo é simplesmente chamado de complementar de A e denotado por A' ou A com Czinho aqui no índice, né? A', A tracinho ou A Czinho aqui a complementar, sem referência explícita a U. Então, quando eu pedir para vocês que encontrem lá, calculem a quantidade de elementos ou identifiquem os elementos desse conjunto a complementar. Então, observem aí que eu não estou pedindo para que vocês façam a complementariedade de A com outro conjunto específico, mas sim com relação ao conjunto universo, com relação ao conjunto de todos os elementos possíveis com determinadas características que vão ser dadas no problema, tá bom? A não ser que eu te diga, olha, eu quero saber o complementar de A em B. Então, eu estou te dando outro conjunto, então você não vai olhar mais para o conjunto universo, vai olhar para aquele outro conjunto B e verificar o que é que tem em B que não tem em A para complementar essa situação. Então, é diferente de eu te dar um outro conjunto, por exemplo, um B, e pedir que você ache o complementar de A em B. Aí sim, observe que você vai ter que olhar para esse outro conjunto B, e se eu pedir o complementar de A em B, você vai ter que fazer o conjunto B menos A. Vai ter que observar tudo que tem em B, todos os elementos que estão presentes no conjunto A, tá bom? E retirá-los desse conjunto B para saber quais são os elementos restantes. Tranquilo? Quando esse outro conjunto não é dado, então se eu peço apenas A complementar, não falo que é A complementar B, por exemplo, ou A complementar C, se eu não te dou outro conjunto, fica implícito aí que esse conjunto é o conjunto universo possíveis, tá bom? Geometricamente, em termos de diagrama de Venn, temos aqui a representação
né? Onde temos um conjunto A, aqui em branco, tá bom? Temos o conjunto universo, como já falei, representado de forma retangular. E o complementar de A, ou seja, a linha, né? Ou AC, vai ser justamente essa parte aqui, ó. Toda essa parte que está fora do domínio do conjunto A, fora do domínio do conjunto A e interior ao conjunto U, tá bom? Então, a linha nada mais é do que quem? U menos A, tá bom? O conjunto U se trata de outro conjunto. Então, para saber o complementar de a linha, nada mais é do que quem? U menos A. Vou dar o complemento. Tudo que pertence ao conjunto U, mas não pertence ao conjunto A. Ok? Então, como exemplo aqui, podemos tirar alguns resultados importantes para que a gente possa exercitar. Observem aqui, ó. Se eu te dou um conjunto U, todo conjunto U vai ser dado pelo conjunto universo, de todas as possibilidades possíveis. Observe que nesse conjunto U, eu tenho apenas esses elementos, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu te dei o conjunto universo com esses valores aqui, esses são todos os elementos possíveis que estaremos tratando. E esses conjuntos A, B e C serão aqui subconjuntos do conjunto universo. Geometricamente ou graficamente, eu poderia representar esse conjunto universo aqui como sendo um retângulo, né? Um retângulo aqui, onde eu iria distribuir esses elementos em forma de pontos dentro desse retângulo, tá bom? Esse conjunto A igual a 1, 2 e 4, eu poderia pegar uma circunferência aqui e circular esses elementos 1, 2 e 4. Poderia pegar uma circunferência e circular os elementos 2, 3 e 5, para dizer que eles pertencem ao conjunto B, e outra circunferência para circular os elementos 1, 2, 4 e 5 e representar simbolicamente. Então, ficaria como exercício vocês representarem estes elementos, estes conjuntos, tá bom? De forma representativa pelo diagrama de Venn, tá bom? Fica como exercício. Então, observem aqui. Então, no primeiro momento, eu tenho aqui definição do conjunto A união a B. A união a B. Se eu quero A união a B, eu quero todos os elementos que pertencem ou a A ou a B. Se vocês lembram lá, para encontrar esse conjunto união, eu tenho que verificar todos os elementos que pertencem a A, todos os elementos que pertencem a B e eliminar o elemento que está tanto em A quanto em B, né, que está na interseção. Vamos verificar aqui. Então, o conjunto A é composto pelos elementos 1, 2 e 4. O conjunto B pelos elementos 2, 3 e 5. Então, se observarmos bem aqui, esses conjuntos aqui, eles não são disjuntos, porque eles têm uma interseção, e a interseção aqui contempla o elemento 2, tá bom? O número 2 aqui, ó. Então, quando eu for fazer aqui a união, observem que a união é composta por 1, 2, em ordem crescente, né? 3, 4 e 5, tá bom? Não faz sentido colocar aqui o 2 novamente. Então, eliminamos a interseção, que é o 2, e evitamos a duplicidade desse elemento. Então, o conjunto A união a B é composto por 5 elementos. Já o conjunto A interseção a B, propriamente já começamos a desenvolver o primeiro quesito, né? Não é um conjunto unitário, composto apenas pelo elemento 2, não é verdade? Apenas 2 faz interseção entre os conjuntos A e B. O conjunto A menos B, observe aqui que vamos ter que olhar para o conjunto A, verificar os elementos que estão no conjunto B e retirar todos esses elementos que tem em B e que estão em A ao mesmo tempo, né? Temos que eliminar essa interseção. Então vamos ver o que é que tem em A aqui, ó. Em A temos 1, 2 e 4. O que é que temos de B em A para retirar? Observe que o que temos de B que está em A também é o 2, tá bom? Temos o elemento 2 e somente, né? Então, se eu quero A e tiro
elementos de B que também estão em A, só vou tirar o 2, e esse conjunto A menos os elementos de B, eu vou ter apenas o conjunto formado pelos elementos 1 e 4, tá bom? Já o conjunto B menos A, olhe para o conjunto B, onde eu tenho 2, 3 e 5, olhe para o conjunto A, onde se tem 1, 2 e 4, e verifique quais são os elementos que estão em A, que ao mesmo tempo estão em B, e que devem ser retirados, né? Na verdade, é B menos o que tiver de A nesse conjunto B. Então, de 2, 3 e 5, o que eu tenho em comum é apenas o 2, tá bom? É apenas o 2. Então, B menos A, vou restar apenas os elementos 3 e 5. Já A menos C, olho novamente para o conjunto A, olho novamente para o conjunto C e verifico o que tem em C, que também ao mesmo tempo está em A, para ser retirado desse conjunto A. Observe que, se eu fizer A menos C, observe que todos os elementos que estão em A também contemplam C, pertencem a C também. Então, quando eu fizer A e retirar o C, não vai sobrar elemento algum. Ou seja, o conjunto A menos o conjunto C vai me dar um conjunto vazio. Tá ok? Quando eu peço para vocês o complementar de A, observe que eu não fiz menção a nenhum outro conjunto, vai estar relacionado com o conjunto universo. Ou seja, o A complementar nada mais é do que o conjunto universo menos o conjunto A, né? Se o complementar de A em relação ao conjunto universo são todos os elementos que estão em U, mas não estão em A, então eu tenho que fazer U menos A. Neste caso aqui, temos o composto de 7 elementos, o A composto de 3 elementos, e fazendo U menos A, eu retorno aqui os elementos 0, 3, 5 e 6, tá bom? E o B complementar são todos os elementos que estão no conjunto universo, mas que não pertencem ao conjunto B. Então, retirando esse conjunto B do conjunto universo, né, já que ele é um subconjunto desse universo de valores possíveis, vai sobrar apenas o 0, o 1, o 4 e o 6, já que o 2, 3 e 5 foram retirados. Tá ok? Outra noção também interessante, outra característica, outra propriedade importante dos conjuntos é o conjunto de potências. Então, seja dado um conjunto A qualquer, né? Então, o conjunto cujos elementos são subconjuntos de A é chamado de conjunto de potências de A e denotado por P de A, isto é, P de A igual a todos os conjuntos X, tal que esses conjuntos estejam contidos ou iguais a A. Então, vamos repetir novamente essa noção, essa definição. O conjunto cujos elementos, então os elementos desse novo conjunto, são subconjuntos de A. Observe que cada elemento desse novo conjunto vai ser um subconjunto do conjunto principal, né? Ao invés de ter A, B, C, D minúsculos, eu vou ter como elementos desse novo conjunto, eu vou ter lá B, C, D, X, Y maiúsculos. Os elementos desse novo conjunto são também conjuntos, né? Então, por exemplo, aqui, nesse sentido, eu posso dizer que o conjunto vazio e o próprio conjunto A, por definição aqui, são subconjuntos do próprio conjunto A. E, portanto, são elementos desse conjunto com essa determinada propriedade no conjunto potência de A. Observe, então, como exemplo. Por exemplo, no exemplo fica mais fácil de entender. Se A, por exemplo, é dado pelos elementos 0 e 1, então, se eu quiser o conjunto potência de A, que é o conjunto de elementos que são representados por subconjuntos desse conjunto A, observe que eu vou ter como elementos quem? O conjunto vazio, que é um subconjunto de qualquer conjunto. Tenho o conjunto representado apenas pelo elemento 0. Tenho o conjunto representado apenas pelo conjunto 1. Como também posso ter o elemento que é representativo pelo conjunto
A, compostos por 0 e 1. Vou ter como subconjuntos do próprio conjunto A, ou seja, eu vou chamar de conjunto potência de A. É o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de A, ok? Então, em termos de exercícios, eles vão estar na página da disciplina, eles já estão lá bem claros lá, com o nome Matemática para Administradores, unidade 1, exercícios avaliativos, né?